Oi pessoal, tudo bem com vocês? Firmeza aí? Todo mundo em casa, né? Fazendo seus horários de estudos. Que bom. É bom que vocês façam horário de estudos para que vocês possam estudar e ter o hábito de estudar durante o dia, né? Não pode perder o hábito de estudo, porque senão vocês vão se acomodando e vão ficando no esquecimento, né? Todos os dias dá uma olhadinha, faz uma leitura, tem as atividades que a gente posta para vocês fazerem, né? Todos os dias. Então é sempre bom vocês estar ali conectado, né? Sempre bom você estar ali fazendo um horário de estudo para que você possa ter o hábito de estudar. Bom, beleza, nós vamos continuar nosso conteúdo, né? E nós vamos iniciar aqui o segundo ciclo do nosso segundo bimestre, né? Falando propriamente dito. Agora nós vamos ver uma novidade, né? Na área das ciências aqui. Nós vamos ver aqui ecologia, estudar um pouco de ecologia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ecologia, né? Nos noticiários aí, nos jornais, nas revistas, né? Então, assim, o que é a ecologia? A ecologia estuda o nosso meio ambiente. Além disso, estuda os seres vivos em geral, a relação que existe entre esses seres vivos entre si e a relação desses com o meio ambiente. Bom, nós sabemos que o planeta Terra é a única região em que há vida no universo, né? Nós sabemos que nós temos que cuidar do planeta Terra e que a questão de desgaste, né, acontece, mas o próprio planeta ele tem uma determinada situação em que ele entra em equilíbrio, né? Tem o desgaste, mas logo após esse desgaste há uma compensação desse desgaste aí, né? Isso que eu quero dizer chama-se equilíbrio. Equilíbrio ecológico, né? Ou seja, o planeta Terra ele tem que se reabilitar de uma certa forma para que ele possa sofrer esses desgastes, né? Que são sofridos naturalmente ou também são sofridos alguns em consequência da ação antrópica, ou seja, a ação do homem, né? E lá no final o planeta Terra ele vai se reabilitar, ele vai devolver aquilo que foi retirado, não é? Bom, não é muito difícil a gente falar sobre o equilíbrio do ecossistema. Bom, por que não é difícil a gente falar? Porque nós vivemos em um equilíbrio. O planeta Terra ele tem vários seres vivos diferentes, né? Nós temos aí os insetos, nós temos as aves, né? Nós temos vários seres vivos diferentes. Além disso, temos aqueles que a gente não enxerga, seres vivos como os micro-organismos. Nós sabemos que o planeta Terra tem uma biodiversidade muito grande. O que é essa biodiversidade? Uma quantidade de espécies de seres vivos muito grande. Tanto na terra, tanto na água, tanto no ar, né? Ou seja, vários habitats, nós temos diferentes tipos de espécies. Essas espécies, cada uma depende da outra. Elas vivem um verdadeiro equilíbrio, né? E quando elas vivem em equilíbrio, a consequência disso daí é a continuidade daquela espécie, né? Ou seja, aquela espécie ela vai perpetuar à medida que ela esteja em equilíbrio com outras espécies de seres vivos. Porque a gente, por exemplo, nós seres humanos, nós dependemos de outros seres vivos para sobreviver, né? Então, por exemplo, vamos pensar assim em questão de doenças. O que traz as doenças para a gente? Que ser vivo que poderia trazer doenças para nós? Ora,
A gente sabe que a gente tem aí os micro-organismos que são levados pelos insetos. Os insetos são transmissores de micro-organismos, tipo a dengue, por exemplo. A dengue ela é transmitido vírus, né, um micro-organismo transmitido por um inseto, por um mosquito. Bom, e o que a gente vai fazer? Vai sair matando mosquito por aí? Né? O Aedes aegypti, por exemplo? Bom, de início, para provocar a interrupção do ciclo da dengue, é acabar com o mosquito. Mas a gente não vai sair pulverizando inseticida por aí para matar os Aedes aegypti, sendo que a gente pode matar também outros insetos nocivos que não tem nada a ver com a situação, né? Então a gente sabe que a gente tem que promover o equilíbrio para dar continuidade a uma espécie. A gente depende de uma outra espécie para sobreviver. Se eu sair pulverizando inseticida para matar os Aedes aegypti, eu posso matar as abelhas também, que são insetos, né? Ou seja, não existe um inseticida específico para um tipo de inseto, né? Então, se eu matar a abelha, as abelhas são polinizadoras. Elas vão ali de flor em flor para polinizar. O que é polinizar? O processo de formação de frutos, né? Nas plantas. Então, é muito importante para a gente, né? Os frutos, porque a gente se alimenta deles, né? Então é isso que eu estou querendo dizer. A gente não pode achar que a gente vive sozinho, a gente vive em comunhão com outros seres vivos. A gente tem relações com outros seres vivos. A gente precisa do equilíbrio. Bom, pessoal, eu estou querendo dizer que o Brasil é um dos países que tem maior biodiversidade do mundo, ou seja, muitas espécies diferentes. E essas espécies que estão em equilíbrio têm que ser preservadas, né? Não estou falando só igual eu falei para vocês, da espécie humana, não. Porque às vezes, a gente pensa muito no nosso umbigo, né? A gente pensa muito só em nós mesmos, só em seres humanos. Mas a gente tem que pensar nas outras espécies que a gente depende delas. Igual eu estava falando agora há pouco, dos insetos. A gente tem que viver em harmonia com esses insetos. A gente tem que viver em equilíbrio com eles. A gente precisa preservá-los. Porque senão a gente não vai dar continuidade à nossa vida, porque a gente depende deles. Então é uns dependendo do outro, né? Além disso, a gente depende do ar, da água, né? Depende do minério. Então a gente tem os recursos, né? Minerais, a gente tem os recursos que são os fatores que dão capacidade à nossa sobrevivência, são os fatores da Terra, né? Os fatores do planeta. Então nós temos a Terra, a gente depende da Terra, a gente depende do ar, a gente depende da água, são os fatores geológicos. E os ciclos biogeoquímicos são os ciclos em que esses elementos eles estão dinamicamente entrando e saindo, né, em um sistema vivo para a estrutura não viva. Então a gente tem aí o ciclo, por exemplo, biogeoquímico do nitrogênio, né, do carbono, do oxigênio, né, e do enxofre e outros, do fósforo, por exemplo, né, e outros elementos que são importantes para nós, que estão presentes no planeta Terra. E esse ciclo, ele sempre também está em equilíbrio. O próprio nome fala ciclo. Esse elemento ele vai entrar e vai sair em uma disposição de ciclo, né? Em que nós vamos receber esses elementos, nós vamos adquirir esses elementos do meio, nós vamos processar esses elementos e nós vamos eliminar esses elementos também, né? Depois, posteriormente. Isso que é a dinâmica da vida do planeta Terra, a dinâmica da perpetuação das espécies do planeta Terra. Como é que a gente faz para preservar tudo isso? Preservar os seres vivos, né? Preservar a estrutura da terra, a estrutura do solo, da água, do ar. Como é que a gente faz para preservar tudo isso? Será que é fácil? Não, não é fácil.
é criada algumas estruturas ambientais onde são pequenos ou às vezes maiores, né, territorialmente falando, estruturas que vão, nesse caso, acumular esses recursos, que vão preservar esses recursos, ou seja, uma proteção natural desses recursos. O ser humano ele precisa desses recursos. Ele extrai o recurso da natureza. Como é que ele faz essa extração? Ele retira e consome. Mas ao mesmo tempo, ele sabe, o ser humano sabe que ele vai precisar dele mais na frente. Ou seja, esses recursos eles não podem diminuindo até que eles se esgotem. Não pode esgotar. Porque se um dia ele esgotar, quando a gente for procurar novamente aquele recurso, não tem. Então a gente precisa desses recursos. A gente precisa preservar esses recursos. A gente explora sim, mas a gente precisa preservá-los. Essa preservação é feita pelas unidades de conservação. O que são as unidades de conservação? As unidades de conservação são essas estruturas ambientais em que foi, nesse caso, colocado para os seres humanos para que eles possam preservar essas áreas naturais de forma em que a gente possa ter esses recursos continuamente, né? Ou seja, sempre a gente tem aquele recurso, sempre a gente está buscando aquele recurso e a gente vai ter aquele recurso na devolutiva, né? Então, com o intuito de organizar esse tipo de processo de gestão, de facilitar essa exploração, né, de maneira equilibrada, com o intuito de organizar tudo, foi criada essas unidades de conservação. Bom, unidades de conservação no Brasil tem muitas, né? Então, o processo de facilitar a criação dessas áreas sobre esta identidade foi criado em 2000 o SNUC. O que é SNUC? SNUC, 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 Sistema Nacional de Unidades de Conservação. As UC são unidades de conservação. O SNUC, SNUC, Sistema Nacional, SN, S Sistema, N de Nacional, UC, de Unidade de Conservação, o SNUC. Então, o que é o SNUC? O SNUC é foi criado para um instituto, né? Foi criado para que a gente possa ter uma maior ampliação e um maior manejo dessas unidades de conservação. Essas unidades de conservação, geralmente, são espaços formados por áreas contínuas. Essas áreas contínuas elas são institucionalizadas com o objetivo de preservar e conservar a fauna e a flora, né? Ou seja, conservar os seres vivos, a mata, né? Os vegetais, as plantas, que é a flora, e também os animais que vivem ali e sobrevivem a partir daquelas plantas, né? Os animais, que é a fauna. Então, a fauna, animais, flora, vegetais. E além disso, preservar os recursos naturais como recursos hídricos, como a água, e recursos da terra também, né? E o ar, de maneira em que essas estruturas, né, elas podem gerar ecossistemas equilibrados, evitar a degradação, né, desse ecossistema e promover o desenvolvimento sustentável. Evitar a degradação é evitar a retirada, apenas a retirada daquele recurso. O desenvolvimento sustentável é saber que a gente tem que retirar aquele recurso, mas a gente precisa devolver para que ele não possa acabar, para que ele não sofra um desgaste total e ocorra a sua eliminação, né? As unidades de conservação podem ser destinadas à exploração sustentável de recurso natural.
preservação total do ecossistema e realização de pesquisas. Além também, as unidades de conservação servem para visitação, né, para promover educação ambiental, né? Então, os estudos feitos nessas unidades de conservação, as unidades de conservação, então, existem estudos que são feitos nela. Esses estudos que a gente consegue, por exemplo, descobrir algum tipo de remédio que foi feito, algum remédio que é extraído, né, daquelas plantas, né, algum tipo de estudos de animais para entender melhor a sua sobrevivência, para entender melhor como que aquele animal vive naquele ambiente, né, o seu comportamento, o comportamento dos animais, estudar os animais de maneira em que a gente possa ter, né, esses estudos guardados, né, no nosso artefato científico, né? Então, as unidades de conservação são criadas também com o intuito de obter, né, esses estudos aí científicos que são feitos nas unidades de proteção, de conservação ambiental. Bom, quantos tipos de unidade de conservação ambiental nós temos? Nós temos 2 tipos, a de proteção integral e de uso sustentável. Proteção integral e uso sustentável. 2 tipos. Qual é a diferença entre elas? A de proteção integral são aquelas em que o ser humano não pode habitar, ou seja, aquela que não temos seres humanos que moram ali, que vivem ali. Essas são as unidades de proteção integral, né? Em que o homem não tem habitação e tem o uso restrito ao turismo e à pesquisa. Uso restrito ao turismo e à pesquisa, ou seja, uso restrito apenas para visitação, né, de pessoas e não, ou seja, aquelas pessoas não podem morar ali no local, mas elas podem visitar apenas com o intuito de provocar o turismo ecológico, por exemplo, né, e fazer pesquisas ali naquela região. Nós temos 5 tipos de unidade de conservação de proteção integral. 5 tipos. Nós temos as estações ecológicas, né? Nessa área, o objetivo principal é preservar a natureza e garantir a realização de pesquisa, ou seja, preservar ali no local. Nas estações ecológicas são feitas as pesquisas científicas, né? É proibida a visitação quando se tratar de visitas educacionais, somente para pesquisas, relacionadas à pesquisa. Nós temos a segunda, que é reservas biológicas. O que são as unidades de conservação de proteção integral, como as reservas biológicas? São áreas voltadas para a preservação integral dos recursos nelas contidos, e a visitação é permitida quando o objetivo é educacional. Apenas quando o objetivo é educacional. A visitação é apenas para pessoas que estão ali, né, visitando com o intuito de um estudo de alguma coisa. As pesquisas locais necessitam de autorização do órgão. Parques nacionais. Nos parques, além da preservação, são envolvidas pesquisas e atividades educacionais ao turismo ecológico. Então, além das pesquisas, podem ter visitação, né, e realização do turismo ecológico nos parques nacionais. Nós temos aqui no estado de Goiás um exemplo de um parque nacional, a Chapada dos Veadeiros, né? É um parque nacional. Monumentos naturais. Tem como objetivo preservar locais raros de grande beleza. A visitação só pode ser realizada com autorização da administração. Então, os monumentos naturais é apenas para preservação de um local, né, onde tem rara beleza, né, é só para preservar. E a visitação, às vezes, ela não pode ser autorizada ali, dependendo da administração do local. Refúgios de vida silvestres são os verdadeiros corredores, né, de sobrevivência de animais,
da conservação da fauna, né? É voltada para garantir a permanência e reprodução da comunidade da fauna e a flora local. As pesquisas e a visitação também necessitam de autorização. Agora vamos para as unidades de conservação de uso sustentável. O próprio nome fala uso sustentável. O que quer dizer isso? Unidade de conservação de uso sustentável. É aquelas unidades de conservação que o homem tem o recurso, ele extrai aquele recurso, mas ele sabe que ele precisa devolver para que gerações futuras possam também ter aquele recurso novamente, né? Essas unidades são divididas em 7 grupos: áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e reservas de particularidade do patrimônio natural. Reservas particulares do patrimônio natural. Essas aí são as unidades de conservação de uso sustentável. Bom, a existência dessas unidades de conservação é de vital importância para a manutenção do modo de vida das populações, né? Há muito tempo habitam determinadas populações naquela região e, portanto, são fortemente ligadas a ela. Então, que a gente tem que saber que as unidades de conservação também, elas estão ali para poder colocar que aquela população indígena, por exemplo, que vive ali naquele local, seja preservada, né? Tanto protegendo o seu espaço cultural, né? Ou seja, proteção da unidade de conservação também é proteção da cultura indígena ali do local, né? E além disso, a proteção daqueles seres humanos que vivem ali. Os ribeirinhos, por exemplo, né? Também. Bom, gente, espero ter ajudado vocês, né, nessa aula, né, de unidades de conservação e preservação do nosso patrimônio nacional ecológico, né? E nós vamos ter nossa aula online. A gente vai estar passando para vocês uma explicação a mais, né, sobre o conteúdo e resolvendo as atividades por lá. Espero ter ajudado a todos e conto com vocês nas nossas próximas aulas. Obrigado. Até mais.